Pai do Senhor, boa noite para todos os irmãos que estão me ouvindo e vendo. Estamos felizes por estarmos aqui para podermos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus acerca do Evangelho, dos 4 Evangelhos, que será o tema das nossas aulas nesses próximos dias, tendo como um princípio que estaremos nós durante a semana postando algum vídeo ou alguma mensagem no áudio ou algum tema para que nós possamos assim desenvolvermos, um material que possa ser um pouco mais de substância para cada irmão, que possa estar durante a semana olhando a apostila, lendo os livros e possa ter conhecimento das introduções da mensagem. Nós vamos iniciar nossas aulas falando sobre os 4 evangelhos. São 4 livros importantíssimos. Quando nós olhamos a Bíblia num todo, temos cada livro com um tema específico falando tudo se dirigindo a Jesus, tendo aquele tema base que está escrito lá em Gálatas, que a lei ela serviu como aio para nos conduzir até Cristo. E quando nós pegamos um texto, um livro, desde Gênesis a Apocalipse, tudo olha-se para Jesus. Lá em Gênesis a gente olha Jesus como a semente da mulher, em Êxodo ele como o cordeiro pascual, e assim por diante você vai vendo em cada livro um tema olhando tudo para Jesus. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós olharmos, tudo que nós estudarmos, tudo que nós entendermos, tudo vai estar direcionado para Jesus. E isso é a mesma coisa a Bíblia. Cada livro ele vai trazer um tema acerca de Jesus. Quando nós olhamos os evangelhos, é a mesma coisa. Quando pegamos o livro de Mateus, ele vai falar como Jesus como o rei dos judeus, aquele que veio trazer o reino dos céus. Quando pegamos o livro de Marcos, nós olhamos Marcos como o livro que vem falar de Jesus como o servo, aquele que veio servir. Você percebe quando você vai entrando no livro de Marcos, percebe-se que ele vai trabalhando com Jesus em ação, como aquele que é um escravo, que está pronto para servir, que veio para servir a muitos, sendo Jesus como um servo. Você pega o livro de Mateus e começa a estudar o livro de Mateus, você percebe muito no livro de Mateus que ele é dado como o filho do homem, aquele que veio como o descendente da mulher, como o filho do homem, a natureza de Jesus como humana. E você pega o livro de João e vai apresentar como Jesus como o Filho de Deus, o Filho que desceu ao mundo, que deu sua vida, que como diz lá em João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, apresenta Jesus como Filho de Deus, a deidade de Jesus Cristo, que Jesus criou, tendo a mesma essência do Pai. Então quando nós trabalhamos nos livros dos Evangelhos, nós percebemos que o Evangelho entrou no canão bíblico para trazer acerca de Jesus Cristo. Quando fala mesmo a palavra evangelhos, ele vem dizer sobre uma mensagem, uma nova. Então, eu sempre gosto de dizer que nós, como cristãos, devemos trazer sempre as boas novas. Trazendo sempre as boas novas. E uma das coisas que mais me preocupa hoje como pregador do evangelho, como presbítero, como professor, é que nós temos visto muito nos nossos púlpitos, nas nossas tribunas, quando vamos dizer assim, pregar a palavra de Deus, nós não pregamos as boas novas. Não falamos de Jesus que ele veio para salvar o que estava perdido. Não estamos ali, muitas das vezes, ao invés de falar a mensagem de boas novas, estamos fazendo às vezes uma apologia acerca da prosperidade, apologia acerca do homem, e ao invés de falar de Jesus Cristo. Esse é o tema principal meu e seu quando falamos do Evangelho. Falar que Jesus veio salvar o que estava perdido. O Evangelho, os 4 Evangelhos, eles trabalham nesse tema, falando acerca de Jesus. Tudo para Jesus, acerca dele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, devemos colocar Jesus como o nosso centro, o centro da nossa atenção, o centro da nossa vontade. Então, olhando na nossa apostila lá, os panoramas dos Evangelhos, a nossa introdução fala sobre o Evangelho, a palavra Evangelho, que vem do vocábulo, de 2 vocábulos, eu, bem, e angelia, mensagem, ou uma nova. Assim o vocábulo Evangelho segue as boas novas, falando de Jesus Cristo. O Evangelho, na origem da palavra, tem o sentido de trazer, proclamar e anunciar.
Então, quando você vai falar sobre o Evangelho de Jesus, você vai falar sobre esperança, você vai falar sobre a alegria em Cristo, você vai falar sobre o reino de Deus. É essa a mensagem que nós devemos falar, o Evangelho. Nos Evangelhos, os 4 Evangelhos, eles têm os propósitos. Ele tem um propósito. Cada evangelista que veio trazer a mensagem, quem são os evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 evangelistas, dentro do seu texto, quando ele trabalha dentro quando ele elabora o seu texto, ele trabalha na cabeça dele com um propósito. O Mateus, ele vem explicar aqui que ele veio trazer, mostrando para os ouvintes que ele veio falar sobre o reino de Deus. Ele veio falar sobre o reino de Deus. E quando nós pegamos o texto de Mateus e vamos destrinchando ele, nós percebemos que ele faz muito comparativo entre o reino de Deus e o reino humano, o reino celestial e o reino terreno. Então ele apresenta muito sobre isso aí. Mateus, ele traz como intuito explicar o reino. Ele escreveu o seu evangelho com o propósito de apresentar Cristo aos judeus. Tanto é que quando Mateus ele escreve o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele escreve para os judeus. Tanto é que a linguagem que ele escreve na língua judaica, diferente dos outros demais discípulos, dos outros demais evangelistas, que Marcos, Lucas e João, eles escrevem na língua grega, que era uma língua que andava em paralelo com a língua judaica. Diríamos assim, hoje nós falamos a língua portuguesa aqui, mas quando nós vamos falar numa linguagem internacional, nós vamos falar na língua inglesa, é normal isso. Então, Mateus ele escreve para os judeus crentes, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E já Marcos, Lucas e João, ele já começa a destinar a sua mensagem diferente para outros diferentes povos com a linguagem grega. Tanto é que Marcos escreve para romanos, Lucas escreve para os gregos e João ele escreve uma mensagem teológica para toda a humanidade, para quem pudesse ter. Eles têm no seu teor, na sua mensagem, esses 3 outros demais evangelistas, ele tem um teor de preocupar com a mensagem do que estava circundando na época. Qual que era a linguagem, qual que era o idioma que mais tinha predominância? Era o grego. Tanto é que quando João ele elabora o texto dele lá sobre João capítulo 1, ele elabora mostrando que Jesus como Logos de Deus. O que é o Logos? O Logos era a palavra, era a razão principal da sabedoria. E quando ele trabalha isso e joga para os gregos eles dizem, opa, Jesus Cristo ele é a razão, o Logos ele é o verbo vivo, opa, como que esse negócio? Ele intriga as pessoas quando ele demonstra essa linguagem. E quando lemos para Mateus não, ele se preocupa para falar para os judeus, que era um grupo de pessoas que era da sua própria gente, que estava ouvindo uma mensagem de Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Mateus ele é muito mais evangelista, ele é muito mais messiânico, ele apresenta no seu texto muitas mensagens do Antigo Testamento muito diferente dos outros demais evangelistas, porque a sua mensagem era destinada a judeus que conheciam a Torá, conheciam os profetas, conheciam a história de Abraão, conheciam a história dos reis, ele conhecia os profetas, as profecias, então ele destina essa mensagem. O propósito do outro evangelista que era Marcos, que ele tem um relato cronológico, apresentou Cristo aos romanos como o servo de Deus. Os romanos eles eram muito assim a questão de ação, eles eram soldados, eles iam para a guerra, eles tinham muita questão de ação. E quando eles apresentam Jesus como servo, ele apresenta Jesus aquele que está sempre trabalhando, aquele homem que estava sempre fazendo alguma coisa. Ele era o servo de Deus com o objetivo de servir a humanidade. Lucas ele foi um evangelista que foi diferente dos outros 3. Ele não teve um contato direto com Jesus. Quando ele pega no capítulo 1, versículo 1, que nós vamos ver lá na frente no texto de Lucas, quando nós estivermos estudando propriamente o livro de Lucas, nós percebemos que Lucas ele vai buscando no seu texto, ele apresenta já no capítulo 1, versículo 1, que ele foi pegar relato, ele foi como um investigador, ele era um médico, ele vai para as pessoas que tinham contato com Jesus, conhecido como as testemunhas oculares, e perguntava como que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo. Ele fez uma investigação,
ele tinha um conhecimento de quem era Jesus, ele era cristão, se converteu ao cristianismo, mas ele não teve um contato direto de Jesus. Tanto é que todos os evangelhos, eles não foram escritos logo depois que Jesus morreu. Eles foram escritos 30, 40 anos depois, então passaram-se um tempo. Então Lucas ele vai para as pessoas que tinham contatos, eram testemunhas, que viram os milagres, eles perceberam os milagres, que ouviram Jesus falar, e ele começa a registrar esse testemunho. Então ele traz um relato histórico, tanto é que as parábolas de Lucas, o texto que ele traz é um texto muito rico, porque ele é uma pessoa mais acadêmica, diríamos assim, ele tinha mais desenvoltura na questão da escrita, ele procurou ter uma visão um pouco mais clara dos fatos, ele busca no seu texto uma forma mais inteligente, mais histórica para apresentar Jesus, e ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, ou seja, como Jesus como aquela natureza. Ele sendo médico, ele começa a perceber essa natureza natural. Num relato histórico, descreveu Cristo como o Filho do Homem numa belíssima exposição do requinte literário pertinente à cultura grega. Se você for pegar, tentar analisar os textos, as parábolas de Lucas, você vai perceber que quando ele testa o texto, ele testa de uma forma bem modesta e ao mesmo tempo acadêmica. Ele tem uma estrutura no seu texto, porque mostra como ele tinha facilidade em desenvolver esse trabalho. A mensagem de Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para um amigo. Ele pega todas essas informações das testemunhas oculares, das testemunhas que eles tiveram, ele pega os textos, as informações que eles tinham e escreve o evangelho. E ele divide a sua mensagem em 2 livros, o primeiro o Evangelho de Lucas e o segundo o Atos dos Apóstolos. E ele escreve para um amigo dele, conhecido como Teófilo, para mostrar para Teófilo acerca da sua fé, a fé de que Lucas tinha em Jesus Cristo. Então ele apresenta isso para Teófilo, que era um cidadão grego, um alto funcionário do governo romano, que possivelmente também era um amigo dele e tinha um conhecimento muito avançado para a época. Já João, ele já é um pouco diferente, tanto que Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos, que mais à frente nós vamos falar um pouquinho. Já João, ele já não se preocupa tanto em mostrar na mesma esfera de conhecimento que os outros 3. Já João, ele começa a apresentar uma forma mais teológica acerca de Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus, a essência de Deus, 100% homem, mas 100% Deus, o Filho de Deus, o homem que desceu do céu, aquele que tabernaculou, conforme ele diz lá no capítulo 1 e versículo 14, que Jesus Cristo ele tabernaculou no meio de nós e nós conhecemos eles e ele veio habitar no meio de nós. Amém? As características de Cristo sob a ótica dos 4 evangelhos, né? Então, quando eu falei há um momento atrás, falando sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é tema em todos os livros, isso é da mesma forma nos livros evangélicos, né? Mateus, ele é um livro muito profético, ou seja, ele usa a aliança abrâmica e apresenta no seu texto muitas mensagens. Eu anotei aqui que só o livro de Mateus ele apresenta 60 referências ao Velho Testamento. Ele busca lá no Velho Testamento, porque ele tinha conhecimento do Velho Testamento, e apresenta 40 citações do Velho Testamento. Ele faz menção de 60 vezes do Velho Testamento, de menções, acontecimentos, e apresenta 40 citações do Velho Testamento. Então ele era muito mais questão profética, ele era muito mais a questão judaica, porque ele conhecia as profecias e a mensagem que ele estava trazendo era para os judeus. Então, já o livro de Marcos, ele traz uma mensagem mais prática, ou seja, prática, ele vem falar sobre as ações de Jesus e suas palavras. É bem simples a mensagem de Marcos, pelo fato da diferença da funcionalidade. Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa, diríamos assim, acadêmica, já Marcos era já diferente, já era uma pessoa do povo, que vivia no povo. Lucas já é um livro histórico, como eu tinha falado alguns minutos atrás, ele traz uma forma acadêmica, apresenta relatos, pega informações de pessoas que viveram com Jesus, testemunharam com Jesus ou viveram próximo das pessoas que viveram com Jesus,
ele pega esses relatos e ele começa a trazer como um livro histórico. Ele traz um tratado teológico através, um tratado histórico. Já o livro de João, ele fala como uma forma teológica, que narra o ministério de Jesus, destacando o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo. Quando nós pegamos todo esse texto, talvez nosso conceito, nós tentamos traduzir dentro do nosso contexto. Mas quando Jesus ele disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para os discípulos de Jesus que estavam ali ouvindo essa mensagem de Jesus, eles estavam associando uma mensagem que eles conheciam muito bem, que era um tratado teológico, que falava sobre o tabernáculo. E quando João ele escreve sobre isso, ele resgata na sua memória a mensagem de Jesus e ele deixa isso evidente no seu texto, as pessoas que estão ali, eles estão ouvindo, sabendo o que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre uma doutrina. Quando Jesus ele diz assim para os discípulos, eu sou o pão da vida, e os fariseus que estavam em volta de Jesus, nossa, é um maluco desse dizendo que é o pão da vida, mas Jesus estava falando que ele era o maná que estava descendo do céu, era o alimento de Deus para o ser humano. Ele várias vezes ele usa a mensagem do bom pastor, ele usa a mensagem da luz do mundo, e isso para as pessoas que estavam formando, né, um complô, ou seja, estavam indo contra Jesus, isso era como um sussurro, uma coisa ruim nos ouvidos deles que estava atrapalhando. Então, para Jesus, no livro de João, esse texto, quando ele começa a escrever, ele traz um livro teológico. E quando se trata um livro de teológico, todo mundo fica meio assim assustado, né? É muito teórico demais. E João ele traz de uma forma sucinta a teologia de Deus, os atributos de Deus, que Deus ele é amor, que Deus é espírito, que Deus ele é transcendental, que Deus ele não tem a mesma matéria do que o homem. Então João ele traz esses temas para o texto e ele é muito mais categórico, ele é mais abrangente na questão doutrinária. Os destinatários dos evangelhos, né? Os 3 primeiros evangelhos foram escritos para 3 povos distintos, né? Mateus escreve diretamente para os judeus, para o seu povo, para a sua religião, pessoal que conhecia sobre a história de Abraão, de Isaac, de Davi, sobre as profecias. Ele escreve esse texto para crentes cristãos que eram judeus. Marcos ele escreve para os crentes romanos, né, que era o Império Romano que predominava na época. Então ele escreve para cristãos que viviam em Roma. E Lucas ele escreve para os gregos. Quem que eram os gregos? Gregos ele era filosofia, né? Havia naquele período do primeiro século a filosofia, a cultura grega, a cultura helenística que perdurou, que influenciou muito a cultura judaica e as pessoas que estavam ali. Você ia no mercado, tu ia na praça, ia nas ruas, eles não falavam o hebraísmo, eles não falavam o aramaico, eles podiam até conversar entre eles, mas a língua do comércio era a linguagem grega, porque os gregos influenciavam muito através da sua cultura, eles influenciaram muito através da sua filosofia, eles influenciaram muito através do seu modo de saber. Os romanos eles ajudaram, a influência deles, eles ajudaram através das guerras, dos impérios, eles influenciaram com as ruas, com as construções, com o poder político. Já os gregos não, mais que a questão da cultura helenística, que era a questão da filosofia. E João ele escreve, sua mensagem era para toda a humanidade. Tanto é que quando ele escreve lá João 3,16, ele consegue resgatar na sua memória a mensagem que Jesus disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresça e que não pereça, mas tenha vida eterna. Fala sobre o mundo todo, não fala sobre o seu povo, não fala da sua gente, da sua casa, dos judeus, mas ele fala para o mundo todo. Os evangelhos sinóticos, o que significa os evangelhos sinóticos? São os livros Mateus, Marcos e Lucas. Eram os livros, são as pessoas que escreveram olhando na mesma ótica, né? Mas uma interpretação diferente. Vamos supor, aconteceu uma ocorrência
e aconteceu, vamos supor, um acidente, né? O carro bateu numa moto. E tínhamos 3 pessoas ali de testemunhas, e você vai resgatar as informações dessas 3 testemunhas, cada uma vai falar do acontecido, mas de um modo diferente. Era o que aconteceu nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Cada ele resgatou a veracidade dos textos, não se distorce entre eles são paralelos, mas eles auxiliam no conteúdo em si. E João já é diferente. João, você percebe que João ele fala alguns fatos de Jesus, fala sobre a história de Jesus, fala de alguns milagres de Jesus, mas você percebe no destrinchar dos trechos dele os sermões que ele dava, os textos longos que ele dava, sobre lá no capítulo 14, capítulo 15, você percebe trechos longos que não eram sermões, mas eram orientações que ele falava para os seus discípulos, que ficou muito bem gravado na cabeça de João, e que acerca disso aí ele faz com que a mensagem possa ser diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Existe a semelhança e divergência entre os evangelhos, que falam que o sinal contém mensagens evangelísticas para o homem pecador, enquanto o João contém uma mensagem espiritual para os cristãos, então é uma mensagem mais teológica mesmo. O sinal contém mensagem evangelística para o homem pecador, enquanto contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Apresenta o ministério de Jesus na Galiléia, enquanto João na Judéia. Então é uma mensagem totalmente diferente, diferente, mas ela não se diverge entre si. Então eu queria entrar um pouquinho no próximo vídeo. Eu vou começar a falar sobre o livro de João, do livro de Mateus, entrando propriamente disso, ok? Daqui 2 minutinhos a gente entra na nossa próxima mensagem. Obrigado.